Se você se inscrever em mim, ficarei muito satisfeito. Este caso ocorre nos Estados Unidos da América nos anos 70 e 80. Em agosto de 1987, bem no interior da remota floresta Malala de Oregon, um solitário caçador com arco se deparou com uma descoberta macabra. Escondidos entre as árvores densas estavam os restos de um corpo, e em apenas alguns dias, os investigadores desenterraram mais 6 corpos. Quem quer que tenha feito isso, era claro ver que a floresta Malala se tornou seu local de despejo. Conheça Dayton Leroy Rogers. Dayton nasceu no dia 30 de setembro de 1953, em Moscow, Idaho. Ele foi criado em uma família trabalhadora religiosa e passou seus primeiros anos ajudando na pequena oficina de reparo de motores de seu pai. Por fora, sua infância parecia ser um tanto comum, mas dentro de casa havia relatos de violência e disfunção. O pai de Dayton era um homem abusivo. Ele até matava os animais de estimação da família, envenenando-os com gás ou atropelando-os com um carro. Sua mãe também contribuiu para o caos, e de algumas maneiras muito perturbadoras. Ela costumava andar pela casa quase sem roupa e confidenciava ao jovem Dayton que o ato sexual com seu pai era doloroso e insatisfatório. Essas experiências iniciais moldaram a psique de Dayton. Por causa disso, ele aprendeu a associar sexo com vergonha, dor e controle em uma idade formativa. Ele se tornou um solitário e mostrou sinais precoces de instabilidade emocional e profunda raiva. No 7º ano, por volta dos 13 anos de idade, ele foi preso por atirar com uma arma de pressão em carros que passavam. Aos 16 anos, ele já era conhecido por carregar facas e se meter em problemas, e apenas 2 anos depois, aos 18, ele começou a usar essas facas. Em 1972, Dayton atraiu uma garota, com quem ele já havia saído para uma área florestal, perto de Eugene, Oregon. Dayton planejava se forçar sobre ela, mas em vez disso, ele apenas tirou sua faca de caça e a esfaqueou repetidamente no abdômen e estava prestes a deixá-la morrer. Mas, incrivelmente, a garota sobreviveu e ela fez isso convencendo Dayton a levá-la ao hospital. Ela prometeu que se casaria com ele se ele a ajudasse e prometeu perdoá-lo. De uma maneira bizarra, essa manobra salvou sua vida. Ela, obviamente, contou imediatamente à polícia o que Dayton havia feito com ela, e em apenas alguns dias ele foi preso pelo ataque. Quando Dayton estava enfrentando acusações sérias pelo ataque em Woodland, ele passou por uma avaliação psiquiátrica. Foi aqui que ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide, indicando um estado mental perturbado, com dificuldade em relacionamentos sociais normais. Em fevereiro de 1973, ele se declarou culpado pelo ataque e foi condenado com leniência devido à sua condição mental. Em vez de prisão, Dayton recebeu uma pena de 4 anos de liberdade condicional e foi enviado para o Hospital Estadual de Oregon para tratamento. Como ele não foi colocado atrás das grades, ainda tinha sua liberdade para sair de casa. Então, é claro, ele violou os termos de sua liberdade condicional muitas vezes. Em uma ocasião, em 1973, apenas meses após o primeiro ataque, ele atacou mais 2 adolescentes, em circunstâncias assustadoras. Ele pegou as meninas em seu carro e deu-lhes álcool até que ficassem intoxicadas. Ele, então, amarrou ambas as meninas e as violentou na frente uma da outra durante um ataque horrível. O encontro tornou-se caótico quando Dayton bateu seu veículo e ficou preso na lama em um campo. Aproveitando uma oportunidade, as meninas cativas conseguiram escapar e correram em busca de ajuda enquanto Dayton lutava com seu carro incapacitado. A polícia logo o prendeu novamente e, desta vez, os médicos descobriram que Dayton havia sofrido uma lesão na cabeça. Ele tinha danos cerebrais no lobo frontal direito, causados pelo acidente de carro durante o ataque. No rescaldo legal, Dayton foi acusado de várias contas de agressão. No entanto,
Ele foi considerado inocente por motivo de insanidade e enviado de volta ao hospital psiquiátrico estadual para mais tratamento. Desta vez, ele foi impedido de sair. Mas, em novembro de 1974, ele foi liberado para o público, depois que os médicos o consideraram apto para sair, o que, olhando para trás, parece extremamente difícil de entender. Ao longo do final dos anos 1970 e início dos anos 1980, Dayton continuou a entrar e sair do sistema de justiça. Ele acumulou acusações de crimes violentos, mas muitas vezes evitou consequências a longo prazo. No entanto, apesar desses sinais vermelhos óbvios, um padrão de pegar mulheres jovens e submetê-las à violência extrema, Dayton conseguiu permanecer principalmente livre. No início dos anos 80, ele até se casou com uma mulher chamada Sherry, e eventualmente se tornou pai. Para a maioria das pessoas, ele parecia ser um mecânico comum e um homem de família, mas, por baixo dessa fachada, os perturbadores impulsos de Dayton só se tornaram mais fortes. Em meados dos anos 80, Dayton era uma bomba-relógio de compulsões violentas. Ele tinha um método bem aprimorado para encontrar vítimas que inicialmente atraía pouca atenção. Dayton preferia o que ele chamava de mulheres da rua, mulheres lutando contra o vício ou trabalhando como damas da noite. Ele sabia que essas pessoas eram menos propensas a serem dadas como desaparecidas no Distrito da Luz Vermelha de Portland, Oregon. Dayton desenvolveu uma reputação predatória. As mulheres locais que trabalhavam nas ruas o achavam incrivelmente estranho e perturbador. Ele dava um nome falso nessas ruas, se apresentando como Steve o Apostador. Ele era conhecido pelas garotas por ter uma demanda particular. Ele gostava de bondage e dor, e tinha uma fixação pelos pés das mulheres, e esse fetiche desempenharia um papel macabro em seus crimes mais tarde. O modus operandi de Dayton era assustadoramente consistente. Passeando com sua caminhonete, ele abordaria uma mulher ou uma caroneira, oferecendo dinheiro a essas mulheres por um bom momento. Ele frequentemente tornava a proposta mais atraente, solicitando atos incomuns, mas aparentemente consensuais. Para algumas mulheres, isso parecia uma boa proposta. Mas em seu caminhão, ele guardava todos os tipos de ferramentas e equipamentos de amarração, incluindo cadarços extra longos, fios e até coleiras de cachorro, itens que ele usava para amarrar suas vítimas e as sufocar até a submissão. Ele também costumava estar armado com pelo menos uma faca e depois uma serra de arco. Dayton também era um grande bebedor e frequentemente se embriagava antes ou durante seus ataques. Ele era conhecido por consumir vodka misturada com suco de laranja, chamado de coquetel de chave de fenda, mas esse hábito mais tarde seria uma pista crucial, ligando-o aos locais do crime. No momento, no entanto, o álcool encorajava sua crueldade. No verão de 1987, a violência de Dayton escalou de ataques esporádicos para uma verdadeira onda de violência. Por volta de junho de 1987, mulheres começaram a desaparecer da 82ª Avenida e das ruas do centro de Portland, e isso aconteceu em rápida sucessão. Essas eram mulheres que costumavam frequentar os bares de Portland e trabalhar nas ruas, muitas vezes, para sustentar vícios ou conseguir sobreviver. Dayton pegou essas mulheres uma por uma. Primeiro, ele ganharia a confiança delas, as embriagaria e as amarraria no caminhão. Ele frequentemente amarrava nós sofisticados de uma maneira que sugeriu que ele gostava do processo de restringi-las. Em seguida, ele as levava para uma floresta, assim como fez em sua primeira tentativa de assassinato. Ele preferia as florestas remotas do corredor do rio Malala. Esta era uma área isolada de florestas privadas, cerca de 30 milhas ao sul de Portland. Lá, no fundo, entre as árvores e longe de olhares curiosos, os impulsos mais sombrios de Dayton corriam livres. Ele submetia suas vítimas a espancamentos prolongados, esfaqueamentos, ensaios e as cortava de maneiras para infligir dor sem matá-las.
Ele costumava focar sua faca em certas partes do corpo. Isso seria o peito, o abdômen e especialmente os pés. Cada nova vítima parecia levar Dayton a extremos ainda maiores de brutalidade. Como se ele estivesse tentando satisfazer algo profundo dentro dele que era insaciável. No entanto, não importava quanta dor ele infligisse, nunca era o suficiente para ele. A vida dupla de Dayton passou despercebida por aqueles próximos a ele. Ele continuou a voltar para casa, para sua esposa e seu filho pequeno em Oregon. Depois de cometer esses atos hediondos, ele escondeu qualquer evidência de sua família. Eles não faziam ideia. No final de julho de 1987, ele deixou uma sequência de corpos na floresta. Essas mulheres eram Aretha Giles, de 16 anos, Tonya Johnston, de 18 anos, Cynthia Diane DeVore, de 20 anos, Lisa Mock, de 23 anos, Nandan Cervantes, de 26 anos, Maureen Hodges, de 26 anos, e Christine Adams, de 35 anos. 7 vítimas, mas para Dayton havia espaço para mais uma. Nas primeiras horas da manhã do dia 7 de agosto de 1987, Dayton cometeu um último ato que finalmente levou à sua queda. Sua última vítima foi Jennifer Lisa Smith, uma mãe de 2 filhos de 25 anos que precisava de dinheiro. Dayton pegou Jennifer na Union Avenue de Portland e a levou para o estacionamento do Denny's. Já passava da meia-noite quando Dayton começou sua rotina familiar com Jennifer. Ele a convenceu a tirar a roupa e permitiu que ele amarrasse seus pulsos e tornozelos com cadarços. Jennifer provavelmente esperava uma transação rápida, mas tragicamente não foi. Jennifer se encontrou amarrada e deitada de bruços no banco do caminhão, amarrada pelas mãos e joelhos, com as mãos e os pés presos atrás dela contra o painel. Nessa posição vulnerável, ela pouco podia fazer para se defender quando Dayton, de repente, pegou sua faca. Ele então começou seu ataque frenético. Dayton havia esfaqueado Jennifer pelo menos 7 vezes no peito, abdômen, costas e pescoço. Várias testemunhas nas proximidades foram alertadas pelos gritos agudos de Jennifer por volta das 2:30 da manhã. Uma mulher chamada Sherry estava dentro do Denny's próximo quando ouviu os gritos e correu para fora para ajudar. O que ela e outros viram foi verdadeiramente horrível. Jennifer, na verdade, conseguiu escapar de suas amarras e cambaleou para fora da caminhonete. Ela estava completamente nua e coberta de sangue. Ela conseguiu andar apenas alguns metros pelo estacionamento, mas logo caiu, e Dayton ficou sobre ela com uma faca na mão. Jennifer estava gravemente ferida. A garganta dela havia sido cortada e ela havia sido esfaqueada por todo o corpo. Ela estava sangrando profusamente e lutando para respirar, mas de alguma forma ainda estava viva naquele momento. Dayton percebeu que suas ações haviam despertado atenção. Ele estava prestes a ser pego, então ele saiu a pé em direção ao seu caminhão. Sherry correu para o lado da jovem e pressionou suas mãos contra as feridas de facada, tentando desesperadamente parar o sangramento, enquanto dizia para Jennifer aguentar firme. Vários outros espectadores entraram em ação enquanto Dayton ligava o motor e saía em alta velocidade do estacionamento. 2 homens corajosos pularam em seus próprios carros e começaram a persegui-lo. No caos, alguns tentaram bloquear as saídas do estacionamento com seus veículos, mas a picape de Dayton subiu na calçada e atravessou a vegetação para escapar para a rua. Uma perseguição em alta velocidade então se seguiu pelas escuras estradas suburbanas. Um testemunho determinado foi do Richard, de 34 anos. Ele seguiu de perto atrás de Dayton, alcançando velocidades de até 100 milhas por hora. Durante essa perseguição perigosa, Richard conseguiu ter uma visão clara da placa do carro de Dayton. Ele sabia que não poderia forçar o caminhão a sair da estrada com segurança. Então, em vez disso, reduziu sua velocidade e anotou o número da placa em um pedaço de papel antes de retornar ao Denny's para entregá-lo à polícia. Tragicamente,
Jennifer Lisa Smith não pôde ser salva. Ela sofreu sangramento interno massivo e danos aos órgãos, incluindo perfurações profundas nos pulmões e no coração. Os paramédicos a levaram às pressas para o hospital, mas ela foi declarada morta pouco tempo depois da chegada, tornando-a a 8ª e última vítima de assassinato. Ou pelo menos é o que sabemos. Uma vez que a polícia obteve a placa do carro, eles conseguiram encontrar a residência de Dayton ao amanhecer. Quando chegaram lá, souberam pela família dele que ele poderia estar em sua oficina de conserto de motores em Woodburn. Por volta das 5h35 da manhã, a polícia chegou à oficina e encontrou Dayton lá dentro. Imediatamente, a polícia notou manchas de sangue nas botas de Dayton e ao redor da entrada da oficina. Também estava claro que ele havia estado a beber. Quando a polícia perguntou o que ele havia feito naquela noite e por que suas botas estavam cobertas de sangue, ele imediatamente mentiu. Ele alegou que se feriu com uma serra, mas que estava bem agora, porque dirigiu até o hospital para tratamento. Ele então continuou a dizer que estava em sua garagem desde então. Mas as coisas simplesmente não batiam. Sua caminhonete estava estacionada na frente e o motor ainda estava quente. Sentindo que tinham o seu homem, os delegados prenderam Dayton sob suspeita de assassinato e isolaram a área para uma busca minuciosa. As evidências físicas ligando Dayton ao assassinato eram abundantes. Durante a fuga de Dayton no estacionamento do Dennis, ele havia deixado cair sua faca. Testes forenses encontraram tecido humano e sangue na faca consistentes com as feridas de Jennifer, e as impressões digitais de Jennifer Smith foram encontradas dentro do caminhão de Dayton. Com apenas essas evidências, o caso contra Dayton pelo assassinato de Jennifer era forte, mas era apenas o começo. Dentro da própria loja, os investigadores encontraram uma serra manchada de sangue pendurada proeminentemente na parede, e um exame mais detalhado da loja revelou um fogão a lenha. Ele continha fragmentos queimados de roupas femininas, fechos de sutiã, botões de metal e componentes de sapatos que Dayton tentou incinerar. Havia também pedaços de fivelas de cinto e taxas de roupas distintas, incluindo taxas de jeans em forma de estrela, posteriormente identificadas como correspondentes a um par de calças usadas por uma vítima, Christine Adams. Os detetives também encontraram tufos de cabelo humano espalhados em sua caminhonete, levando a polícia a acreditar que havia muitas mais vítimas. Eles também encontraram numerosas manchas de sangue no assento do passageiro, no assoalho e no teto do caminhão. O sangue pertencia a várias pessoas. Nesta fase inicial, a polícia não tinha ideia de que eles tinham um assassino em série em suas celas. Não havia conhecimento dos locais de sepultamento na floresta Malala. A polícia desconhecia o significado horrível desses itens, mas reconheceu que provavelmente havia descoberto uma possível cena de crime de brutalidade impressionante, muito mais extensa do que o único assassinato pelo qual ele havia sido preso. Durante as entrevistas iniciais, Dayton negou qualquer irregularidade ou simplesmente permaneceu em silêncio. No entanto, a verdadeira extensão do que ele havia feito logo viria à tona. Apenas dias após o assassinato, no dia 31 de agosto, um caçador com arco tropeçou nos restos mortais de uma mulher em uma floresta particular perto de Malala. Basta dizer que a descoberta desencadeou uma busca massiva na área próxima. Nos dias seguintes, a polícia localizou mais 6 corpos espalhados pela floresta. Nesse ponto, as autoridades tinham 7 vítimas femininas não identificadas de um único local. 6 dessas vítimas foram posteriormente identificadas positivamente, mas apenas no final da investigação. A 7ª, Tonya Marie Johnson, permaneceria como Jane Doe por décadas a seguir. A cena do crime pintou um quadro de sadismo metódico. O exame forense mostrou que ele havia amarrado, esfaqueado e, em muitos casos, esquartejado os corpos após a morte. Uma vítima foi encontrada com o abdômen grotescamente eviscerado por um corte profundo e dilacerante
que ia de abaixo do externo até a área púbica. Um de seus mamilos também havia sido cortado. Lisa Marie Mock sofreu ferimentos profundos por facada nas costas e, mais chocantemente, ambos os pés foram serrados nos tornozelos. Os investigadores descobriram os pés decepados de Lisa cuidadosamente colocados sob seu cadáver, como se o assassino os tivesse manuseado com atenção especial. O corpo de Rheta Giles apresentava 6 ferimentos de facada nas costas e uma de suas pernas inferiores havia sido cortada com uma serra, desprendendo seu pé no tornozelo. Christine Lotus Adams tinha uma ferida de facada nas costas e seu pé direito estava completamente decepado e, na verdade, faltava na cena do crime. Os pulsos de Christine ainda estavam amarrados por uma coleira de couro para cachorros quando seus restos foram encontrados, seus braços amarrados acima da cabeça. Os restos de Maureen Ann Hodges haviam sido perturbados por animais que vasculham. Suas pernas abaixo do joelho nunca foram recuperadas. Mesmo a última vítima, Cynthia Devore, de 20 anos, cujo corpo estava principalmente esquelético no momento da descoberta, mostrou evidências de uma facada violenta em suas costas superiores. Os investigadores notaram como as vítimas tinham ferimentos extensos em suas áreas íntimas. O padrão de mutilação não era aleatório nem um pouco. No final das contas, cada uma dessas vítimas morreu sozinha na floresta, sofrendo uma dor e terror extraordinários em seus últimos momentos. A polícia sabia imediatamente que os crimes foram cometidos por um único perpetrador, e aconteceu que, menos de um mês atrás, a polícia havia prendido um homem por assassinato, com provas. A suspeita rapidamente se concentrou em encontros depois que todas as mulheres apresentaram um perfil semelhante ao de Jennifer. Os xerifes começaram a cruzar as evidências da cena, na floresta, com a investigação em andamento em Dayton. No local da Floresta Malola, os técnicos coletaram dezenas de itens que pareciam fora do lugar na natureza selvagem. Foram encontradas 38 mini-garrafas vazias de vodka da mesma marca e 34 recipientes de suco de laranja espalhados pelos locais de recuperação da vítima. Os investigadores lembraram que Dayton havia mencionado comprar miniaturas de vodka na noite do assassinato de Jennifer. Essa pista ganhou importância à medida que se aprendia mais sobre os hábitos de Dayton. Detetives confirmaram em uma loja de bebidas próxima que Dayton frequentemente comprava pacotes de 10 miniaturas de vodka, exatamente o que foi encontrado na floresta. Mas ainda mais condenatórias foram as ferramentas e evidências de rastreamento que ligavam o caminhão e a oficina de Dayton aos crimes na floresta. Análises forenses, posteriormente, associaram essa serra a marcas de corte, distintas, encontradas nos ossos de várias vítimas. A largura da lâmina da serra e o padrão dos dentes correspondiam às marcas encontradas nos tornozelos de Lisa Mock e Christine Adams. Mas neste ponto, a polícia não sabia de quem eram os corpos. Eles vasculharam os relatórios de pessoas desaparecidas do verão de 1987 e começaram a colocar nomes nos restos encontrados na floresta. Em meados de setembro de 1987, eles conseguiram identificar pelo menos 4 das vítimas através de registros dentários. A polícia também começou a entrevistar trabalhadoras de rua locais para ver se alguma dessas mulheres havia sobrevivido a um encontro aterrorizante com um cliente que correspondia à descrição de Dayton. E, de fato, algumas mulheres relataram situações de quase morte, incluindo uma mulher chamada Heather, que, felizmente, conseguiu escapar a caminho da floresta. Os relatos dessas sobreviventes deram mais detalhes sobre os métodos de Dayton e ajudaram os investigadores a confirmar o caso de que um homem estava por trás de todos esses ataques. No início de 1988, os investigadores finalmente reuniram provas suficientes para acusar Dayton de múltiplos homicídios agravados pelas mortes na floresta. O fator agravante sendo que ele cometeu o assassinato intencional com crueldade deliberada. Mas os promotores só tinham um caso sólido para Jennifer, então o caso de Jennifer foi tratado separadamente e primeiro.
O julgamento pelo assassinato de Jennifer começou em 1988 e o caso atraiu a atenção da mídia. Durante o julgamento, a acusação apresentou metodicamente os fatos angustiantes. Testemunhas do estacionamento do Dennis testemunharam sobre o ataque que viram naquela noite. Sherry, a senhora que viu o ataque, mais tarde relembrou ouvir os gritos de Jennifer e encontrá-la sangrando profusamente no pavimento. Mas talvez o mais condenatório, um criminalista do estado, testemunhou que uma impressão digital no caminhão de Dayton pertencia a Jennifer. Confrontado com essas evidências avassaladoras, o júri deliberou apenas brevemente. Em 1988, Dayton Rogers foi considerado culpado de homicídio agravado na morte de Jennifer Lisa Smith. O caso então passou para uma fase de penalidade para determinar sua sentença. Sob a lei de Oregon na época, um mini-julgamento separado foi realizado para decidir entre execução ou prisão perpétua para uma condenação por homicídio agravado. Sem sequer saber que Dayton era um suspeito de ser um assassino em série, o júri viu o assassinato no estacionamento como suficientemente grave para a pena máxima. Em 1988, eles condenaram Dayton à morte. Disse que ele não mostrou absolutamente nenhum remorso durante todo o julgamento. Enquanto isso, o promotor de justiça do condado prosseguiu com um caso muito maior, acusando Dayton pelos assassinatos das mulheres encontradas na floresta. No início de 1989, um grande júri indiciou Dayton por várias contas de assassinato gravado. O julgamento pelos assassinatos na floresta ocorreu em 1989 e durou várias semanas, com evidências gráficas e depoimentos emocionais. Familiares das vítimas assistiram enquanto os promotores apresentavam o quebra-cabeça forense que ligava Dayton a cada mulher. Sobreviventes dos ataques anteriores de Dayton na década de 70 também testemunharam, dando aos jurados uma imagem arrepiante de um homem que vinha cometendo atos de violência extrema por anos. O caso da acusação era a prova de falhas. A defesa, diante de evidências assustadoras, não contestou que Dayton matou essas mulheres. Sua estratégia, ao invés disso, era poupar a vida de Dayton, enfatizando seus problemas mentais e sua infância. Eles esperavam angariar alguma simpatia para poupar sua vida, mas esse esforço provou ser infrutífero. Em maio de 1989, o júri retornou vereditos de culpado em todas as acusações dos assassinatos de Forrest. Na fase de penalidade de seu julgamento, os promotores recontaram o horror completo de como Dayton Hogtide esquartejou e despejou essas vítimas na floresta. Os jurados que ouviram isso estavam visivelmente abalados e muitos precisaram de ajuda após a condução do julgamento. Pela segunda vez, o júri condenou unanimemente Dayton à morte pelos assassinatos. Com esses vereditos, Dayton entrou no corredor da morte de Oregon em 1989. A justiça finalmente foi feita. Bem quase. Infelizmente, a batalha estava longe de terminar. Nas próximas 3 décadas, o caso de Dayton tornou-se notório não apenas pelos crimes horrendos, mas também pela série de apelações e sentenças anuladas que se seguiram. O Supremo Tribunal de Oregon revisou automaticamente sua sentença de morte, e em 1992 eles emitiram uma decisão histórica, anulando a sentença de morte inicial de Dayton do julgamento de Jennifer. Como resultado disso, Dayton teve direito a uma nova sentença em audiência. Em 1994, no novo julgamento de sua pena, um segundo júri ouviu novamente os detalhes macabros e, mais uma vez, eles decidiram pela morte. Mais uma vez, no ano 2000, a Suprema Corte de Oregon anulou essa sentença de morte devido a algumas tecnicidades legais, mas cada vez que uma sentença era anulada, Dayton tinha que ser novamente sentenciado, forçando as famílias das vítimas a suportar novas audiências e a ouvir novamente, em grande detalhe, o que seus familiares sofreram. Um terceiro julgamento de pena, em 2006, resultou em Dayton sendo condenado à morte pela terceira vez por um júri,
e isso também não se manteve. Em 2012, a Suprema Corte de Oregon anulou a sentença de morte de 2006. Essas repetidas revisões legais foram agonizantes para os entes queridos da vítima. Eles viram Dayton escapar continuamente da punição final por motivos processuais. Finalmente, em novembro de 2015, Dayton enfrentou um quarto julgamento de sentença. Foi quase 28 anos depois que seus crimes ocorreram. Mais uma vez, um júri ouviu o caso para prisão perpétua ou morte. A defesa trouxe um psicólogo forense que argumentou que, aos 62 anos e tendo passado décadas na prisão, Dayton supostamente apresentava quase nenhum risco de cometer violência futura se fosse poupado da execução e colocado na população carcerária geral. O especialista afirmou que os detentos que envelhecem como um todo se tornam menos perigosos com o tempo. No entanto, a acusação estava lá para realmente enfatizar o quão cruel e vil Dayton realmente é, e como ele tirava grande prazer da dor, terror e mutilação de suas vítimas. No dia 16 de novembro de 2015, o júri condenou Dayton à morte pela 4ª vez. Na história de Oregon, nenhum outro assassino condenado foi sentenciado à morte tantas vezes. E adivinha o quê? Isso nem foi o capítulo final. Em novembro de 2021, a Suprema Corte de Oregon anulou novamente a sentença de morte de Dayton. A legislatura de Oregon havia restringido a definição legal de assassinato agravado, efetivamente removendo a opção de pena de morte para assassinos como Dayton. E antes que o condado pudesse conduzir uma 5ª sentença, o governador de Oregon interveio. No dia 13 de dezembro de 2022, a governadora Kate Brown alterou as sentenças de todas as 17 pessoas no corredor da morte de Oregon. Isso, é claro, incluiu Dayton. Sua sentença foi alterada para prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. E com isso, a longa jornada de Dayton pelo sistema judicial efetivamente terminou. Enquanto tudo isso acontecia, houve um grande desenvolvimento. Uma vítima desconhecida da floresta foi finalmente identificada através de testes avançados de DNA. Ela foi identificada como Tanya Marie Johnson, que tinha apenas 18 anos quando Dayton tirou sua vida. Isso deu um nome à última Jane Doe e permitiu que sua família reivindicasse seus restos mortais finalmente. A partir de hoje, Dayton está encarcerado para o resto da vida, sem absolutamente nenhuma chance de liberação. No momento, ele está no início dos 70 anos e Dayton está destinado a morrer na prisão. Para as famílias das mulheres que ele matou, há algum conforto em saber que Dayton nunca andará livre. No entanto, muitos expressaram frustração pelo fato de que a verdadeira justiça foi adiada por tanto tempo pelo processo de apelação. Como observou um promotor, o caso de Dayton se tornou uma saga jurídica de décadas que realmente testou a resistência de todos os envolvidos. Desde que foi encarcerado, Dayton pediu desculpas por seus crimes. Ele disse: "A enormidade dos meus crimes torna a palavra desculpa praticamente inadequada. Pareceria um insulto até mesmo dizer isso, mas eu ainda preciso dizer. Seja recebido ou não, eu sinto muito. Muito arrependido." Obrigado.